E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, chegamos ao último capítulo desta primeira edição do Giro do Vicari, que vai continuar sim na próxima temporada e de uma maneira ainda mais especial. Tenho certeza que vocês vão gostar e, claro, vocês não podem perder. Mas como se trata então do último capítulo dessa primeira temporada, a gente encerra a primeira temporada em grande estilo, recebendo um ícone do esporte nacional. A Malrin Image. A Malrin é muito especial realmente, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim e uma atleta, uma pessoa assim de uma energia incrível. É impressionante como a Malrin é uma pessoa alegre e ela consegue passar isso bastante pra gente. Quando a gente conversa assim com atletas, a gente normalmente fala bastante. Vocês viram nesses últimos episódios do Giro do Vicari, em todos esses episódios, essas questões de treinamento, também de foco, do aspecto mental. E algo que eu achei bem interessante nessa conversa com a campeã olímpica é que ela conta exatamente o jogo psicológico que ela tinha com as adversárias dela e como ela psicologicamente já conseguia limitar o poder ou as qualidades de suas adversárias. Então é uma conversa bastante bacana. Espero que vocês curtam, que vocês, claro, continuem se inscrevendo por aqui. Se você ainda não ouviu os outros episódios dessa primeira temporada, ouça. Tem muita gente bacana que já passou por aqui. E, claro, aguardem também a segunda temporada que, olha, posso garantir para vocês, sem muito spoiler, mas vai estar ainda mais bacana. Então vamos lá, meus caros, vamos ouvir a nossa campeã Malrin Image agora no Giro do Vicari. Ai, que bom, é um prazer. Finalmente a gente está conversando, né? E estou feliz, assim, porque acho que a gente tem a história nossa para contar, momentos que a gente passou, que a gente viveu, e para incentivar, né, as pessoas a qualquer situação na vida, assim, não somente os atletas, assim, mas a gente está poder ajudar alguém na vida, né? Mas você sabe que a ideia das minhas conversas são muito assim mesmo. A gente aprende muito da vivência que vocês têm no esporte, nos títulos, nas conquistas. A gente consegue aproveitar e trazer para as nossas vidas. Nossa, então, que bom, tá vendo? Eu falo isso, tem muita gente que fala, chega em mim e fala: nossa, eu me inspirei em você com um monte de situações assim, de para poder não largar o emprego, para poder superar um término de namoro, para dar volta por cima e continuar a voltar a estudar, sabe? Porque a vida do atleta, na verdade, é um ciclo que você gira, né? Que você machuca, você não ganha competição às vezes porque a outra pessoa foi melhor que você deu o teu melhor, mas outra pessoa foi melhor do que você, então é sempre superação em cima de superação. Uhum. E aí fica mais fácil para lidar no dia a dia, né? Eu falo assim que eu sou muito prática para lidar com qualquer assunto durante o dia a dia, assim, da vida mesmo, por conta das situações que eu já passei como atleta, né, no esporte. Uhum. E em que sentido? Por exemplo, calma que vai dar certo, calma que é me dedicando e Otimista. fazendo a coisa certa que eu vou colher, assim? Exatamente assim. Eu sou extremamente otimista, muito otimista, assim. Nunca eu falo até para aqui dentro da minha casa, né, para minha filha, assim, ó, não existe a palavra nunca, eu não consigo dentro dessa casa, porque você vai pelo menos você vai tentar, né? E é um objetivo de vida mesmo, né? Eu Isso acho que a sempre gente foi tem que. assim? Sempre foi assim, Eu sempre Malcolm? fui assim. Eu sempre fui assim. Sempre fui muito determinada. Eu sempre corri atrás de tudo que eu quis. Eu sempre fui muito, ainda sou assim, perfeccionista, de querer as coisas da melhor maneira possível, assim, sabe? Uhum. Não Você, é querer as coisas do meu jeito. É tentar olhar de uma maneira geral o que está acontecendo ao meu redor. Eu vou fazer aquilo lá acontecer e se transformar numa coisa boa, sabe? Umas coisas mesmo de um pensamento positivo, universo, good vibes, é muito legal, assim. ô Malcolm, você acha que esse seu grande aprendizado ou as suas grandes histórias, elas estão presentes quando a gente já te conhece? Vai, sei lá, vou pensar aqui do PAN de Winnipeg para frente, né? Nos anos que se seguiram, nesses 10 anos, ou lá no começo, quando você sai da sua cidade, quando você vai para São Paulo, quando você começa a sua carreira? Não, muito antes, assim, eu saí de casa muito cedo, com 15 para 16 anos de idade, fui morar em alojamento em Ribeirão Preto. Eu lembro que antes mesmo, quando eu era pequenininha, eu tinha o objetivo de ganhar
por exemplo, de um menino, um exemplo não, isso foi verdade, eu queria ganhar do menino que era mais rápido da cidade. E até os 12 anos de idade, a mulher e o homem eles têm a mesma força. Depois que dá uma distanciada, que o homem ele tem mais hormônio, então dá uma distanciada assim da mulher, mas eu sempre me vi tipo como se fosse encarar um homem assim no esporte, na vida. E aí tinha um menino na cidade que era muito rápido e eu gostava do menino. Aí eu ficava assim, nossa, eu quero ganhar do Fabinho, porque ele é um ano mais velho que eu, ele é de 7,5, eu sou de 7,6. E, e aí eu ganhei dele numa competição que teve na Praça de São Carlos, na Praça do Trem. Aí, isso tem até um cortezinho de jornal que a minha mãe guarda na parede da casa dela, assim, que é tipo mal em imagem promissora do esporte, sabe? Nossa grande atleta, mas eu fazia todos os esportes. Então, tipo, a gente era obrigado, né, antigamente por conta da educação física, de valer nota, então a gente se dedicava em todas as modalidades, na verdade, né? E, mas aí, tendo esse vínculo meu com querer ser a melhor em tudo que eu faço, eu quis ganhar do menino mais rápido da cidade, na minha idade, né, na nossa idade. E aí fui levando isso para a vida inteira. Tudo que eu faço, eu quero ser boa, eu quero que dê certo, eu quero ser a melhor. Se eu não for a melhor, não vai ser por mérito que eu fui ruim, mas sim a outra pessoa foi melhor que eu. Porque eu pensava assim também das minhas adversárias. Não é porque eu não me preparei o suficiente, porque eu me dedicava muito nos treinos. Eu encarava os treinamentos meus como se fossem competições para poder chegar na competição e fazer o básico com adrenalina e com a vontade de ganhar, né? Uhum. E se eu perdia, não era culpa minha, era Uhum. culpa da outra menina que foi muito melhor do que eu. Quando Mas eu você, tentava... no atletismo, quando você ganhou, você contou essa passagem do menino ali, do Fabinho, né? O Fabinho também, depois, ele não virou campeão olímpico, né? Você virou. Aí já tem uma vantagem sua aí também, né? É... Mas, o Malren, no início, claro, você acha que o primeiro contato com o atletismo é na corrida, certo? no salto. Então, quando que você se descobre saltadora? Então, eu fazia ginástica olímpica, eu gostava muito de ginástica olímpica, então eu comecei a fazer uma recreação com a dona Marilene aqui mesmo na cidade de São Carlos, porque eu gostava de ginástica olímpica. Uhum. E eu tinha muita facilidade em saltar. Eu saltava, eu via as coisas, o Jean-Claude Van Damme na televisão, eu queria fazer igual, via lá, corria, batia o pé na parede, virava, dava um mortal, caía em pé. Eu via o Bruce Lee, eu queria fazer uns golpes, não é golpe de luta, é golpe tipo de virar no ar torto assim e cair numa posição com a perna embaixo, outra perna em cima. Então, tudo isso era um desafio para mim. Eu falava, não, se ele consegue, eu também tenho que conseguir. E a minha professora, ela era muito boa. Ela não fazia o movimento. Ela era baixinha, gordinha, assim, mas ela explicava de uma maneira que eu entendia exatamente o que eu tinha que fazer e fazia. Então, isso era muito legal. Eu vivia de desafios. Eu vivo de desafios na minha vida, né? Então, isso daí eu sempre tive dentro de mim, assim. E, e aí acabava que eu aprendi as coisas assim e era desafiado o tempo inteiro, né? Isso é de mim. Eu acho que é muito do atleta, porque eu estive conversando com o Guga, a gente contou várias histórias esse final de semana, tudo. E a gente estava contando que é mesmo do atleta de alto rendimento, né? De querer ser o melhor, de querer fazer o melhor, de querer aparecer com a bandeira, seja lá de qual país, entendeu? Mas eu do Brasil, claro. Uhum. É do ser competitivo? O que você acha que é do atleta? O ser competitivo ou essa questão da dedicação? Não, vou me dedicar Os porque é dois. isso que vai dar certo, as duas coisas. As duas coisas. Eu sou competitiva e me dedico, né? Porque Uhum. senão não adianta só eu ser competitiva e não me dedicar para aquilo lá acontecer. Uhum. Não, eu fazia acontecer. Eu treinava e eu fazia acontecer. Isso não só no esporte, assim, na minha vida. Alguma coisa que eu queira, eu batalho, eu brigo por um ideal, pelo que eu quero. Recentemente, agora na política. Então, tem muita coisa assim que eu quero brigar para fazer o melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, Uhum. atingindo o máximo de pessoas que eu puder, claro, né? Porque eu Uhum. competia fora e sempre quis
levantar a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio, porque a minha bandeira é a mais bonita e ela tinha que aparecer mais bonita, e a música do Brasil, que é o hino nacional, tinha que ser cantado. Então, tinha tudo isso na cabeça, né? Como que a gente... Nossa, eu viajava, acho que na maionese, sabia? Quando eu era atleta. É Mas era uma... legal. Então, mas assim, é interessante porque você falou aí de umas referências de quando você né, se descobre saltador, assim. Não eram referências esportivas, mas eram referências artísticas que você via na televisão, no filme à tarde, assim. Exatamente. Eu tive várias referências na minha vida. Eu tive Uhum. referências de pessoas que treinavam comigo e se dedicavam muito, talvez tanto quanto eu, mas não atingiram a medalha olímpica, mas eu tinha essas pessoas como referência, porque era mais regrado, era aquela coisa de vou comer, fazer a dieta direitinho, comer tudo direitinho, sabe? E eu acho que por ter a genética muito boa dos meus pais, eu fazia o suficiente para eu estar ali e ficar bem para treinamento e competição. Então, mas eu tenho vários ídolos assim, nem todos eles são famosos. Adorava a situação do Ayrton Senna, que foi o grande brasileiro que a gente teve no automobilismo, de querer carregar a bandeira, prestigiar os países que ele visitava. E eu tive vários ídolos assim dessa maneira. Não assisti o Pelé, não é da minha época, mas eu tenho ele como um ícone, um ídolo na vida, né? E hoje, pô, a gente vai perder Diego Maradona, entendeu? A gente perdeu ontem, então recentemente a gente perde Diego Maradona e a gente sabe, não importa o que ele fez fora do campo, mas sim, importante é o legado que ele deixou dentro do campo. Então, cada um tem o seu legado, agora vai de você aproveitar o que a pessoa tem de melhor para te oferecer ou não. Se você pegar a parte ruim da pessoa, você vai ser uma parte ruim. Eu tentei absorver de todas as pessoas que estavam ao meu redor, inclusive dos meus técnicos, são pessoas incríveis. Eu absorvi o melhor que eles tinham, como conceito de vida, como casal, como jeito de falar com as pessoas. Então, absorvi tudo que tinha, inclusive também dentro da minha família, né? Que a gente tem a parte boa, a parte ruim dentro do nosso lar, assim, dos meus pais. Saí de casa muito cedo. E meus pais têm ótimas histórias, batalharam para criar os filhos, tem a vida boa, tudo, né? Tem toda uma vida boa para a gente. Então, tudo isso daí a gente pega o melhor, o que eles têm de melhor, para a gente poder absorver, né? Não o Uhum. que tem de ruim. É verdade, você contou que você aprendeu muito, claro, quando você começa no esporte, você conta que você saiu de casa cedo, né, aos 15 anos. É verdade que num desses alojamentos, acho que já em São Paulo, você foi expulsa do alojamento? Eu fui, mas os meus técnicos conseguiram me deixar Já no era o Nélio alojamento. Moura, o técnico? Já era o Nélio? Já era o Mas o Nélio. que aconteceu, Mal? Aí fizeram um relatório de muita coisa, porque eu era muito bagunceira. Bagunceira, o que eu era moleca demais. Uhum. Então, fizeram as meninas que não gostavam de mim, óbvio, né? Que eu andava só com os moleques, porque os moleques faziam mais arte, e eu era muito jovem. E aí eles fizeram um relatório, as meninas dizendo tudo que eu tinha feito, que eu tinha colocado, por exemplo, pasta de dente na coberta da menina, mas era trote, sabe? Era um monte de coisa boba, assim. E aí entregaram para o diretor, que era o Pereira, na época, o diretor do ginásio do Ibirapuera. E aí ele chamou o Nélio, chamou meus pais e falou: e agora, o que eu faço com essa atleta? Aí o Nélio: segura essa atleta, pelo amor de Deus, porque ela é muito boa, eu vou conversar com ela, isso não vai se repetir. E realmente não se repetiu. E aí foi tipo... eu cresci muito sabendo que eu podia perder algo que eu amava, que eu amo Uhum. demais, assim. Então eu cresci muito, eu tive que crescer de repente assim em relação às brincadeiras, né? Que eu sempre fui muito sarrista, muito brincalhona com tudo. Mas eu não deixei de fazer as minhas coisas, eu só fiz com mais responsabilidade. O Nélio é um E cara aí, de... Fala, fala. em seguida, depois, em 2008, isso foi em 1996, 95. E em 2008,
eu fui campeã olímpica e escrevi uma carta para os meus técnicos, dizendo, agradecendo eles de tudo que eles tinham feito por mim até ali, que se eu cheguei ali não foi uma coincidência pela segunda vez, porque eu tinha sido campeã mundial universitária em 2001, com as mesmas pessoas em 2008, e que a medalha ia ser consequência do grande trabalho da minha vida, né, de tudo que eu fiz junto com eles, dentro e fora das pistas. Aí fui campeã olímpica, eles leram a carta depois que eu ganhei a medalha, assim. Uhum, uhum. E foi É engraçado sensacional. que as primeiras imagens, a primeira acho que na verdade que eu tenho sua é em Winnipeg, que eu até citei aqui, mas é no 110, é no 100 com barreira, né? Nos 100 metros com barreira. No 100 com barreira, né? Que você é medalha de prata, certo? Eu Porque ali vibrei era... mais que 100 com barreira. E aquele PAN foi um PAN tão especial, assim, tão repercutido, né? De uma importância tão grande ainda aqui no Brasil, né, Mauro? E você foi alguém assim que, de repente, acho que ali para o país você surgiu ali. Porque eu fui a primeira, tinham várias pessoas que tinham a obrigação de ganhar a medalha de ouro, que estavam ali, que iam ganhar a medalha de ouro, e a medalha de ouro não saía. Aí eu fui a primeira medalha de ouro do Brasil. Depois da minha medalha de ouro, aí todo mundo veio uma leva de medalha de ouro, né? Mas eu Uhum, fui a primeira medalha de ouro de Winnipeg. uhum, E isso daí deu uma repercussão muito grande. E eu não tinha expectativa, nem eu, nem ninguém, de eu ser campeã, vice-campeã de Winnipeg nos 100 metros com barreira. Então, sim. foi muito surpreendente para muita gente, inclusive para mim, entendeu? Então, eu chorei muito, eu vibrei muito, foi recorde sul-americano, depois eu quebrei o recorde mais algumas vezes, que hoje é 12,71, que é recorde brasileiro e sul-americano meu, dos 100 metros com barreira. Mas eu sempre fiz os 100 metros com barreira por diversão, porque eu gostava muito de fazer os 100 metros com barreira. E eu falava para o Nélio, falava, me dá um treininho para eu fazer o 100 com barreira, porque eu quero correr tal lugar, entendeu? E a gente treinava 1, 2 semanas, assim. Uhum. A gente vê, né, outro dia, algumas semanas eu estive lá no NAR, no Núcleo de Alto Rendimento, e a gente vê o Nélio trabalhando com os atletas. Eu já acompanhei treino seu ainda lá no Ibirapuera ainda, né, não no NAR. E o Nélio pareceu uma figura muito doce com o atleta. É assim mesmo? Ou você estava contando o episódio que ele te chamou, ou ele dava bronca? E como é que você, como atleta, funcionava? Na bronca ou mais assim no carinho? Não, eu sou no carinho. Uhum, Eu tomei poucas broncas do Nélio, mas só que as broncas do Nélio, ele realmente é fofo, é um amor de pessoa. E as broncas, eu prefiro tomar bronca da Tânia, que a Tânia, se deixar, a esposa do Nélio, ela vem com um cabo de vassoura e dá no meio da tua perna. Modo de dizer, claro, né? Ela é uhum, muito mais dura, assim, para dar bronca, sabe? Mas o Nélio dando bronca é complicado, porque se o Nélio fala assim, ó, pô, Malren, aí eu sento e choro já. já entendeu o Eu e a filha recado. dele, já entendi o recado. E eu e a Larissa, e eu tomo umas bronquinhas de vez em quando, né? Ainda. Mas eu e a Larissa, que é a filha dele, a gente fala assim, não, eu prefiro tomar bronca da Tânia do que tomar bronca do Nélio. Uhum, uhum. Bom, de Winnipeg a gente falou ali no começo, quando você é uma surpresa, mas depois, conforme os anos vão passando, você vai ganhando responsabilidade também. E É. pressão, e expectativa. Como é que é deixar de ser assim alguém que não tem expectativa nenhuma para de repente alguém que, olha, tá o país inteiro aqui e tá olhando para você, esperando você ir bem em uma Olimpíada. Como é que é a pressão? Eu gosto da pressão, eu sempre gostei, porque se existe pressão, quer dizer que eu sou capaz. Ninguém vai pressionar alguém que não seja capaz de ganhar aquela medalha. Então, eu sempre lidei muito bem com a pressão. E eu sempre fui de chamar a responsabilidade para cima de mim, porque eu sempre me achei muito capaz. E eu tentava passar isso para as pessoas que estavam ao redor também, falar, não, imagina, tô lá brincando, se tô na final olímpica, pode ter a favorita lá saltando 7,50, eu saltando 6,20, a gente está no mesmo barco. Eu não tô nem aí, não. Eu respeito muito o adversário, mas a admiração que eu tenho é por mim mesma. Eu quero ganhar medalha e se a gente está numa final, é igual para todo mundo. É final olímpica, é igual para todo mundo. E eu sempre falei isso daí. E falo, inclusive, para os atletas da equipe Mal Imagem também. Uhum, uhum. E isso é seu? Porque hoje a gente tem assim muito trabalho também com psicólogos, que é muito importante. Não sei se você já Isso é tinha meu. naquela época
É Isso é seu. meu. Tanto é que a Cris, que era minha psicóloga na época, que ela fazia trabalho comigo e trabalho em conjunto com os atletas da pista, quando eu tinha qualquer situação de estar conversando, ela ficava assim, é diferente você responder e a outra pessoa que está do seu lado responder, assim, né? E é estranho, assim, porque não, às vezes se torna arrogante da maneira que eu falo, mas não é. Eu quero ganhar, eu quero ser a melhor no que eu faço. Mas as pessoas que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de pressão, esse tipo de situação na vida, elas veem você como um arrogante. E eu tenho fama de arrogante, assim, mas eu não sou, eu sou fofa, viu? Mas isso é do atleta, porque, por exemplo, você citou o Senna. Para algumas pessoas, o Senna era isso, era um cara que era introvertido, um cara que o Piquet, para algumas pessoas, é um cara que é arrogante. E não é isso, é personalidade, certo, Mal? Personalidade. E Aham, objetivo de vida. Eu nem vejo como personalidade, é o objetivo que você tem na tua vida. Porque se aham. aparece uma pessoa arrogante do meu lado falando da maneira que eu falo, eu vou aproveitar, vou falar assim, nossa, o que eu posso usar dessa pessoa? Essa pessoa, de repente, está me passando uma lição e eu tenho que aproveitar o que estão me transmitindo, entendeu? Então, eu falo sempre que eu deixo o universo lidar com essa situação, traz para mim que eu vejo o que eu faço depois. Uhum. E quando você vê um atleta que tem talento, que tem condição física boa, como você tinha, é uma pessoa privilegiada, mas que de repente não tem essa dedicação ao esporte, ou de repente psicologicamente não tem essa força que você tinha. Tem muitos. Eu tento conversar. Tem até o limite, assim, que você tem que tentar colocar na cabeça dessa pessoa que ela é boa, tão boa quanto eu. Ah, eu já vi tantos talentos perdidos, assim, ainda vejo, assim, sabe? Uhum, E a pessoa tem que ter, ela tem que ser egoísta de um certo modo, mas ela não pode levar isso para fora da pista, entendeu? Aquilo ali acaba quando você termina o treino, quando você termina a competição, uhum, para uhum, funcionar, né? uhum. Ser dela e Mas tá eu ali, né? vejo muito isso em atletas. Eu ainda vejo. Mas isso E com eu os tento atletas. conversar. Então, mas é com os atletas que você trabalha ou você tá vendo ali uma competição, não sei, seja lá qual for o esporte, na TV você consegue identificar e falar assim, esse cara não tá bem. Dá para identificar. Dá? Mesmo em outra Dá. modalidade esportiva? Há várias outras modalidades, porque é o jeito da pessoa se comportar mesmo, sabe? Então, eu falo assim, o meu grande amigo, Giba, ele sempre puxou muito a responsabilidade para ele. Não é à toa que ele foi o melhor do mundo, entendeu? Então, a gente tem muitas coisas parecidas, assim, e a gente sempre conversa também, de vez em quando, assim, conversava mais, né? Para comparar os atletas, assim, sabe? É que esporte coletivo é diferente demais de esporte individual. Uhum. Eu nunca quis fazer esporte coletivo porque eu sempre puxei responsabilidade para cima de mim. Então eu sabia que se a gente perdesse ia ser culpa minha, mesmo que tinha mais 5 pessoas jogando junto comigo, entendeu? Ou você acha que É você cobraria impensável. mais dos outros? Eu sempre cobro mais. É. E o meu irmão fala, às vezes eu cobro tanto do meu irmão, tô dando um exemplo assim do meu Aham. irmão mais novo, né? Cobro tanto do meu irmão que ele fala assim: "Não, calma, maninho, eu te entendo, você foi cobrado a vida inteira, então você está na obrigação, mas deixa que eu resolvo, deixa, relaxa, deixa eu resolver do meu jeito". Uhum. E você quer o imediatismo, sabe? Assim, fala: "Não, mas está muito fácil para fazer". Então você vê de uma outra maneira que você quer explicar, que você quer fazer acontecer, mas cada um no seu tempo, não adianta. E como que é para alguém que assim que tem uma personalidade tão forte, que tem tantas ambições e que tinha tantas ambições, viver um período afastada? O que passava na tua cabeça naquele momento? Acho que coincidiu com o período que você teve a sua filha também, se não me engano, foi nesse Coincidiu, período, né? exatamente. Então, quer dizer, acho que são aquelas coisas que você mais para frente acaba entendendo por que acontecem, né, Mal? Exatamente. Aí eu vejo pelo fato, por isso que eu falo, eu fiquei dentro e fora das pistas. Uhum, Quando eu estava fora das pistas, o que eu pensava é, eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor dona de casa, eu quero ser a melhor esposa. Então eu me dediquei numa outra situação. E eu quis realmente ser, eu fazia de tudo assim para deixar a pessoa bem, para ficar bem, para estar bem.
de tudo para minha filha. Então, isso daí levei para depois também, pro Uhum. fora das pistas, né. Você te fortaleceu mentalmente, você acha? Ah, isso sempre me fortalece. É. É. Aham, aham. Como é que é véspera, você está numa véspera de uma final olímpica, Mauro? Eu não durmo, não dormia, né, nas Aham. vésperas da de uma Olimpíada, mas eu descansava muito, então eu deixava o meu corpo descansando a noite inteira e quando começava a amanhecer, como a final olímpica é sempre à noite, né, quando começava a amanhecer eu já dormia algumas horinhas num sono bem profundo, depois acordava e eu já começava a me arrumar, me olhava no espelho, maquiava, me achava a última bolacha do pacote, não estava nem aí porque os outros iam pensar, me achava gostosona. Então, teve até uma situação que antes da medalha eu fui almoçar com o Diego Hipólito, Uhum. tomar café da manhã, né, era 11 da manhã e ele estava almoçando, que ele ia embora. E aí ele sentou na mesa comigo e falou: "Ai, Maureen, tá escrito na tua testa que você é campeã olímpica já". Eu falei: Olha. "Não, tipo, pelo amor de Deus, eu não sou campeã, pelo amor de Deus, não fala isso nunca. Eu quero muito a medalha, mas não, vou manter meus pés no chão, tudo", né. Falei: "Não, não repete isso não". E aí coloquei ele, mas ele ria, né, da minha cara, porque ele via uma autoestima muito alta, e eu sempre tive autoestima, tenho autoestima muito alta, assim. Eu falo que tudo que eu quero eu consigo. E se eu não conseguir também não vai ser por culpa minha, vai ser por culpa de outra pessoa, porque eu vou atrás, pelo menos eu vou atrás. Aham. Você falou do E aí a véspera legado? da Olimpíada é assim, né, a Sim, véspera sim. de Olimpíada é eu me preparar mesmo, psicologicamente, tentar treinar, eu tô falando contigo, eu tô arrepiada aqui, porque eu lembro dos momentos que Claro. antecederam as grandes competições da minha vida. E eu sempre procuro não conversar, porque eu acredito na troca de energia e no roubo de energia. Olha. Então eu procurava não conversar muito com as pessoas, com ninguém, a não ser que aquela pessoa me trouxesse a energia que eu precisava, que era uma energia, boa, assim, né. Então eu sempre me mantinha no meu ciclo de amizades, senão eu não saía nem do meu quarto, eu não saía do meu universo, assim. Andava sempre com fone de ouvido, ouvia minha musiquinha, dormia com a minha música, tinha uma playlist para dormir, uma playlist para o dia antes, uma playlist para a véspera da competição, para antecedente da competição, competição um, competição 2, tem umas playlists, assim, bem legais, assim, né. Bom, conversar com o adversário, então, na véspera da prova, nem pensar, então. Ah, eu gostava de chegar e falar: "Boa sorte", com olhadinha assim, sabe. Mas sem trocar Mas muita energia. sem trocar energia. Eu mais ignorava do que dava boa sorte, na verdade, né, assim. Depende da situação, Uhum. porque a gente analisa o adversário. Então, se o adversário, por exemplo, não está é um competidor aqui brasileira que está junto comigo ali, isso acontecia muito no 100 com barreira. E aí a pessoa não falava comigo, que tinha a rivalidade, mas só que levava para fora das pistas a rivalidade, que eu não gostava. Mas cada um é cada um. Uhum. E aí chegava na hora da competição, lá fazia lá, batia a palma, ficava séria, tudo, aí chegava para a pessoa, pegava na mão dela, falava: "Olha, muito boa sorte, eu espero que você faça muito o seu melhor resultado da tua vida, tá bom? Fica com Deus, vamos fazer uma prova muito maravilhosa". E virava as costas e ia para o bloco, então. E Ah, isso já quebrava o psicológico de algumas adversárias. Uma vez a minha prima me perguntou no salto em distância por que que eu ficava andando, porque tem 2 corredores, um de salto e um que você aquece, por que que eu ficava andando na hora da pessoa sa da pessoa saltar, né. Aí eu ficava: "É, porque a última imagem que eu quero que ela veja é a minha, que eu olha. quero ser a maior adversária dela. Eu quero entrar na mente dela", assim, e algumas vezes dava certo. Eu pensava também que eu tinha que fazer o primeiro salto muito longe, porque algumas adversárias, que são 6 saltos, né, Uhum. algumas adversárias, se você saltar muito bem o primeiro salto, aí elas já murcham, fica assim: "Puta, e agora eu vou ter que correr atrás, agora vai ficar difícil". Então tem tudo uma quebra de psicológico mesmo, assim, com a pessoa, né, com as pessoas. E alguma vez E alguém já te em Pequim intimidou? foi assim, viu. Em Em Pequim Pequim foi foi assim. Eu em saltei o primeiro salto e não precisava mais saltar, aham. mas estava lá tentando. Não, tanto é que eu lembro,
Agora, não lembro exatamente qual foi o salto, mas depois e nem atleta, mas uma das favoritas, precisou ir tão ao limite que era aquela de queimar salto toda hora. Não era? Era Exatamente. queimar salto, porque você já tinha colocado o sarrafo, não O é, é meu outra já prova, estava mas o seu ali. sarrafo já estava lá, né? Exatamente. Uhum. E alguém já te intimidou? Já, uma vez, na Olimpíada de Sydney, a Marion Jones. Não, não foi nem na Olimpíada, foi no Mundial. Eu acho que foi em Edmonton, em 99. Foi Uhum. na Espanha, em 99. Teve um Mundial lá. Será que foi 2000 ou se foi 99? E eu sei que eu era fã dela. Imagina eu, o primeiro Mundial meu, tá competindo com a Marion Jones, que era a top de 100, 200 e salto em distância. Aí eu fui falar com ela, falei assim: "Ai, que legal te conhecer, posso tirar uma foto contigo?" Ela olhou para mim e falou: "Não". E aí acabou comigo Te assim, mas quebrou. eu me quebrou, mas paciência, né. Isso acho que foi É, em 2001, se eu não me engano. Mas E depois te pediram foto? eu sempre tirei foto com todo Sempre mundo que me tirou. pediu, sempre, Uhum. mesmo antes de ter passado por isso. É, legal, legal. Né. Também tem esse, Eu paro nesse. até o que eu estou fazendo, eu paro de comer para tirar foto com a pessoa. Não, mas às vezes eu perguntei porque às vezes você pré-prova ou tendo quando um adversário te pediu ali de repente uma foto, talvez você tenha usado aí o lado Marion Jones para intimidar o adversário, a adversária. Não, eu Não. passo o lado fofo, assim, porque Uhum. até a adversária vai estar torcendo para mim, no caso, na É minha verdade. cabeça. É verdade, né? Não me odiando, de alguma maneira, tipo: "Ai, eu ganhei dela, mas, ai, ela é tão fofa, sabe, ela foi tão legal comigo", Aham. que tem muito isso também, depende do dia, da cabeça da pessoa, como que você quer lidar com essa situação. E outra, é uma situação que é passageira, hoje eu sou muito amiga de grandes adversárias minhas, então eu levei algumas situações para fora das pistas, então isso foi muito legal, então Ô, Malrin, você há pouco, no começo da conversa, a gente estava falando de legado, você falou do legado do Maradona e de outros. Qual foi o seu? Qual você acha que é o seu legado? O legado que você deixa para as pessoas? aí o legado meu eu acho que eu me portar perante qualquer situação, meu comportamento. É um dos legados, assim, de correr atrás, eu acho que eu deixo vários legados, assim, Aham. de prestigiar o país que você está, porque eu, em Pequim, no México, eu carreguei a bandeira do Brasil junto com a bandeira dos países que eu estava ali competindo para agradecer a maneira que tinha sido tudo tão perfeito assim para mim, né? E o legado que eu deixo é minha estrutura emocional, que eu falo esse otimismo meu, que eu acho sensacional, assim, eu tento passar para os meus atletas também, então tem bastante coisa, assim. Eu Uhum. deixo vários legados, assim. E você, eu ter o poder de dar a volta por cima, que cai ali em 1996, eu não fui para a Olimpíada por causa de 1 centímetro. Aí, em 2000, eu falei assim, depois eu falei, a próxima Olimpíada eu vou como favorita. E eu entrei para a Olimpíada de Sydney como favorita. E, de repente, machuquei dentro da competição. Em 2004, eu era favorita, fiquei fora, porque tinha acontecido o doping, fui ser dona de casa, tive a Sofia, voltei para as pistas, e, e aí, de repente, em 2008, eu falei, agora, filho, agora não tem para ninguém. Agora Aí você estava ali eu realmente só vou fazer o meu melhor. fortalecida. Qual é hoje a sua relação com o esporte, Malrin? É 100%, na verdade, minha relação com o esporte. Eu tenho contato com pessoas do esporte, trabalho com o esporte, tenho a equipe Malrimage, tento conseguir patrocínio, as dificuldades, a gente tem um grupo de atletas, eu tenho vários grupos de grandes atletas, grandes personalidades, então tem bastante coisa que eu acho que eu deixo Sim. assim como legado Mas a sua mesmo. relação com treino, por exemplo, você treina, você Na pratica? zero, 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 não, zero. faz 4 Não- anos que eu não faço nada. Uma corrida em volta do quarteirão, nada.
Cansa. E você não sente falta? Não. Eu sinto falta do alto rendimento, de Tá. treinar, estar ali, de me matar, de vomitar na pista, sair com dor no corpo para um objetivo maior, entendeu? E se eu voltar a treinar, eu falei para o meu técnico já, Nélio, se eu voltar a treinar, eu vou querer ser campeã do mundo de novo, ser campeã olímpica de novo, então é melhor não começar com essa brincadeira. E eu não tenho estrutura mais corporal para isso, emocional eu tenho, mas corporal eu não tenho mais. Exato. Bom, Maureen, obrigado, viu, pela sua atenção comigo. Obrigada, Foi papo muito bom. bacana o papo aí. Espero que você tenha curtido. E, poxa, é privilégio conversar com você mesmo. Ai, que bom. Obrigada. Eu que agradeço mesmo. Um grande beijo. Se precisar de mim, é só a gente marcar uma outra data aí e a gente continua esse papo que estava muito bom. Legal, obrigado, um beijo. Valeu, beijo, tchau.